no Evangelho segundo Marcos. E peço que você abra sua Bíblia no capítulo de número 3. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 3. Nós estaremos lendo do verso 7 ao 19. Nós estamos na nossa 13ª mensagem dentro desse livro. E vamos ler então nesse momento o nosso texto. Capítulo 3, a partir do verso de número 7 até o verso de número 19. A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto dele, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus!" Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou aos que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Somente até aí o texto. Vamos orar mais uma vez. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor, que Ele possa falar conosco, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, lida nesse momento, foi cantada aqui também. E nesse momento ela será exposta, explicada, aplicada. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que fale conosco. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que eu seja fiel ao Senhor e à Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa me usar, apesar de mim, com graça e com misericórdia. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O chamado que nos une é o título do sermão dessa noite, a nossa 13ª mensagem. O chamado que nos une, e nós vamos ver um pouquinho sobre essa ideia de chamado, no nosso texto de hoje. E por falar em chamado, nós estamos aí às vésperas de uma das provas, talvez, mais ou às vezes menos aguardadas pelos pretendentes a universitários, que é o Enem, uma prova de seleção, e todos aguardando serem chamados, obviamente, após a conclusão da prova. Tivemos aí há pouco também concursos, alguns dos nossos irmãos participaram desses concursos, buscando aí também a aprovação, buscando também serem chamados. E a ideia do Enem, obviamente, é consiga os pontos necessários para a faculdade que você pretende, que você almeja, e assim então você será chamado, obviamente dependendo aí da sua qualificação, dependendo aí do seu desempenho nessa prova, né? Está chegando, e que Deus abençoe aí os nossos irmãos que irão prestar essa prova. Processo de seleção, convocações, escolhas, são sempre presentes nas nossas vidas, desde pequeno. Uma simples partida de futebol no campinho da rua já colocava os meninos, talvez, num dos momentos mais constrangedores, que é ser o último a ser escolhido. Eu sempre era esse, pelo menos um dos últimos. Eu estava lá sempre entre os 3 últimos a serem escolhidos. Eu acho que é óbvio
e que ser jogador de futebol não é minha praia, né? Tanto é que a última vez que eu tentei, eu estourei o joelho. Então, eu sempre passava por esses momentos e de fato não me dava bem em nenhum deles. Mas processo de seleção, escolhas, são algo que nós enfrentamos todos os dias. Seja nessas provas que eu acabei de mencionar, nos concursos, seja em atos simples como uma partida de futebol no campinho da rua, seja também aquelas famosas entrevistas que os pais fazem com os pretendentes a namorarem suas filhas. Nós passamos por momentos de seleção. Nós passamos por esses momentos, sempre talvez tentando nos desempenhar bem para poder almejar a vaga que nós tanto queríamos. Desde criança passamos por isso. Estamos aí sempre de olho principalmente aqueles que gostam de futebol, de olho aí na escalação, nos convocados que serão feitos pelo técnico da seleção brasileira. Quem vai jogar em qual lugar, qual vai ser a equipe, será que vai ser bom? Será que a Copa vem esse ano ou não? A gente fica sempre com expectativas de escolhas, sempre na expectativa dos chamados. Temos os nossos escolhidos, temos aquele que nós julgamos ser melhores e deveriam ser os chamados, mas o que importa, na verdade, é uma boa equipe. O que importa, na verdade, é todos jogarem em prol do time, em prol da equipe. Isso é que é o importante. Nós terminamos, queridos, o último sermão, sendo informados que agora uma conspiração para tirar a vida de Jesus se iniciou. O nosso sermão passado, ele terminou com vamos dizer, com este plot da nossa história, com esse momento da nossa história, onde alguns fariseus, eles saem de um embate com o Senhor Jesus, pensando, precisamos conspirar para tirar a vida desse homem. É o que o texto nos diz. O capítulo de número 3, verso 6, termina. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Assim encerrou o nosso sermão passado. Jesus começou a enfrentar alguns embates, uma série deles. Nós vimos aqui 5 embates, já nesses 3 capítulos, ou pouco mais de 2 capítulos, que nós trabalhamos dentro do Evangelho de Marcos. Foram 5 embates, momentos em que Jesus era questionado. Os discípulos não comiam no dia de sábado, colhiam no dia de sábado e não devia. Jesus disse que perdoaria os pecados de um paralítico ao invés de curar aquele paralítico. Embates foram acontecendo, momentos de tensão foram acontecendo, e a conclusão dessa série de debates é a conspiração para tirar a vida de Jesus Cristo. Porém, na mesma proporção, ou na verdade em maior proporção, que os embates, a oposição ao ministério de Jesus acontecia, crescia o número de seguidores de Jesus. Talvez até numa proporção maior. Enquanto os embates aconteciam, os seguidores de Jesus aumentavam. O número de pessoas que estavam ali ao lado de Jesus aumentava. No nosso texto agora é uma multidão que está ali próximo de Jesus. O nosso texto ele é dividido em 2 momentos. O primeiro momento ele vai do verso 7 ao 12. E o segundo momento do 13 ao 19. Há alguns comentaristas e até pregadores que costumam separar esses 2 textos. Eu entendo que é melhor entendido juntando esses 2 textos. Observando primeiro Jesus e essa multidão, e depois Jesus e os seus discípulos, e alguns desses discípulos se tornando então seus apóstolos. Nós vamos analisar então esses 2 momentos do texto. Primeiro agora, versos 7 a 12, onde nós vamos ver uma multidão de curiosos. A primeira coisa que a gente percebe aqui no nosso texto. Jesus estava sempre cercado por um número grande de pessoas. E a grande maioria desses eram apenas curiosos mesmo. Pessoas que estavam ali simplesmente para ver o que estava acontecendo.
pessoas que estavam ali talvez no intuito ali de chegar até Jesus, foram informados que Jesus fez milagre, que nunca se tinha visto e nem mesmo se repetiram depois de Jesus Cristo, sinais, maravilhas, milagres, coisas espetaculares, e a notícia se espalhou. As pessoas ficaram sabendo o que estava acontecendo e vinha gente de todo canto até Cristo para ver essas coisas, para quem sabe ao menos tocar nele e ser ali curado, aliviado de alguma coisa. Era a grande expectativa dessas pessoas. E nós vimos vários sinais. O homem da mão ressequida, a cura da sogra de Pedro. Nós temos também aquele paralítico que foi curado e perdoado. Veja bem, se um carrinho de pipoca na porta de uma loja é capaz de atrair muita gente, imagina esses sinais. Imagina a notícia de que um homem estava curando uma série de enfermidades. E ainda de graça, sem cobrar nada. De que um homem estava expulsando inúmeros endemoniados, ou demônios de endemoniados. Imagina essa notícia. Uma multidão cercou Jesus. Uma multidão estava ali com Jesus. Jesus fazia coisas impressionantes. E a notícia sobre o que Jesus fazia se espalhou. Jesus também dizia coisas impressionantes sobre ele mesmo. Jesus dizia que ele era o Filho do Homem. Jesus dizia que ele era o noivo. Jesus dizia que ele era aquele que perdoava pecados, associando a ele inúmeras das profecias do Antigo Testamento. Então, existe um homem que está fazendo muitos sinais e parece que esse homem é o cumprimento das profecias. Vamos lá então ver o que está acontecendo. Vamos lá ver com os nossos olhos, vamos lá tentar tocar nele, para a gente ser também curado. A notícia se espalha, as multidões cercavam Jesus. O texto vai dizer que uma grande multidão. E perceba que é uma grande multidão de até mesmo uma grande extensão geográfica. Veja o que o nosso texto diz. Nos diz que haviam pessoas ali da Galileia, mas não somente da Galileia. Haviam pessoas ali da Judéia, que inclui Jerusalém, que é o que diz aqui o nosso texto. Existiam pessoas da Idumeia. Talvez é a primeira vez que você ouve falar que existia um lugar chamado Idumeia. Idumeia fica a 193 quilômetros ao sul de onde Jesus estava, na Galileia. E foi gente desse lugar para ver o que estava acontecendo. Mas não só aí. Foram pessoas também ao leste do Rio Jordão, para lá do Rio Jordão, de Tiro, de Sidom, 80 quilômetros ao norte. Então perceba que não é só uma multidão, mas é gente de tudo quanto é lado, que ouviu a notícia de Jesus e do que Jesus fazia, se espalhou, e se espalhou numa proporção enorme, que veio gente de até quase 200 quilômetros para ver quem é esse homem que está fazendo grandes sinais, que está fazendo grandes coisas. Eram regiões mistas, judaico, gentias. Tiro e Sidom eram regiões em grande parte de gentios, pessoas que nem judeus eram. Na Idumeia até eram gentios que posteriormente aderiram ao judaísmo. Era o povo ali da região da Idumeia. Agora Tiro e Sidom, a grande maioria, era gentio mesmo. Mas estavam ali para ver o que Jesus fazia. Estavam ali para ver o que estava acontecendo. E Jesus estava atento, obviamente, à necessidade dessas pessoas. Ele estava atento. O texto vai dizer que ele curava pessoas, que ele expulsava demônios. Agora, já vimos também no livro de Marcos que as multidões, dentro desse evangelho, nem sempre demonstram algo positivo. A gente já falou sobre isso. No livro de Marcos, nem sempre multidões querem dizer algo positivo. Nem sempre demonstram algo bom. Já vimos que as multidões que clamam não são um sinal de sucesso e nem mesmo de ajuda dentro do ministério. Não é. Não é sinal. E o livro de Marcos deixa isso muito claro, que não são sinal. A gente já viu sobre isso. Falamos sobre isso, se não me engano, na nossa 6ª mensagem dessa exposição.
Vejamos agora o verso 9, um barco era necessário por causa da multidão. A multidão aqui é, na verdade, descrita de uma forma até ameaçadora. No grego, as palavras que foram traduzidas aí na nossa igreja, na nossa Bíblia, por apertarem ou comprimirem, dependendo da sua versão, na Nova Almeida está apertarem, na Revista Atualizada está comprimirem. A palavra grega que foi traduzida para apertar ou comprimir, seria melhor lida de uma forma em que ela seria entendida como alguém ou algo ou multidões que pressionavam, esmagavam e até mesmo sufocavam. A ideia é justamente essa. Jesus estava sendo sufocado pelas multidões. Jesus estava sendo pressionado pelas multidões. Jesus estava sendo esmagado pelas multidões. A descrição aqui é um tanto quanto ameaçadora mesmo. As multidões parecem que não estavam colaborando muito. Na verdade, estavam ali sufocando Jesus, pressionando Jesus, esmagando Jesus. Talvez como uma plateia vendo um show de mágicas, pedindo bis. Faça mais. Queremos ver mais. Talvez era assim que eles se comportavam naquele momento. Mas é o que o texto nos mostra. É o que a ideia do texto aqui nos mostra. Veja qual era o intuito dessa multidão. Verso de número 10. Perceba o que diz o verso de número 10. O que essa multidão queria. Diz assim o texto: curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto dele, a fim de tocar nele. A multidão o pressionava. E eles ficavam ali lutando entre si, querendo, pelo menos num breve relance, encostar em Jesus. Tocar em Jesus. Esse era o grande interesse da multidão. Perceba, essa multidão queria os ensinos de Jesus? Essa multidão queria ouvir as pregações de Jesus? Será que era porque eles queriam uma mudança de vida, arrependimento e fé? Aparentemente não. O que o nosso texto nos mostra é que este não era o intuito dessas multidões. Eles eram curiosos, interessados no que poderiam receber de Jesus Cristo. E nada além disso. Esse era o povo que cercava Jesus. Essa era a multidão. No verso 11, diz assim que os demônios, pessoas com espíritos imundos, se aproximavam e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Sabe uma coisa curiosa? Uma curiosidade para a gente, dentro do livro de Marcos. Pelo menos até o momento. Além do Pai, de Deus, lá no capítulo 1, verso 11, os demônios são o único grupo que até agora, em Marcos, confessam a filiação divina de Jesus. Além de Deus, só os demônios. Ninguém mais. Pelo menos até o momento. Ninguém mais além deles. Curioso isso, né? Curioso. E um tanto quanto espantoso para nós também. O fato de fazerem na presença dos discípulos aqui, nesse caso, acentua ainda mais a incompletude do conhecimento que esses discípulos têm de Jesus. Eles ainda não sabem quem é Jesus. Ainda não compreenderam quem é Cristo. Não perceberam ainda. Mas o texto continua. E nós entramos aqui na nossa segunda parte. Verso 13 ao verso 19. Saímos de uma multidão de curiosos e entramos agora em um grupo chamado. Um grupo que foi escolhido. No início do seu ministério, Jesus escolheu 12 homens, dentre seus muitos seguidores, para se juntarem a ele como aprendizes formais. E este círculo íntimo, esses 12, eles são distinguidos, eles recebem o título de apóstolos. De uma forma bem literal, eram como seguidores comissionados por Jesus. Enviados com um propósito. Enviados por alguém, com uma autoridade. A ideia de apóstolo é essa. O termo apóstolo na Bíblia, ele é utilizado de formas diferentes. De formas diferentes. Existe uma forma ampla, que é utilizado esse termo, e essa forma ampla traz a ideia de que é qualquer pessoa enviada com a autoridade de outra pessoa para uma missão. Um rei, por exemplo, que envia alguém.
com autoridade para falar em seu nome, para negociar alguma coisa, para até mesmo declarar guerra para uma outra nação, esse comissionado por esse rei, na língua grega, recebe o nome de apóstolo. Ele foi enviado com uma autoridade. Ele foi enviado com uma procuração para representar e falar por alguém. É um apóstolo. Então há esta forma ampla nas Escrituras de se utilizar esse termo. Por exemplo, Jesus é chamado de apóstolo pelo escritor de Hebreus, pois ele foi enviado com a autoridade do Pai. Hebreus 3 vai nos falar sobre isso. Jesus foi enviado com uma autoridade. E a ideia ali do enviado ele foi também um apóstolo. É uma ideia ampla, como eu disse, de alguém enviado com uma autoridade. Nesse sentido, então, amplo da história, um crente chamado pelo Senhor é um apóstolo. Foi também comissionado para atuar na missão de Deus. Ele foi chamado com esse propósito, de atuar nessa missão, de se adentrar nessa missão. Esse é um sentido amplo do termo bíblico. Porém, a Bíblia utiliza também esse termo num outro sentido, que é um sentido mais estrito da palavra. E é o que o texto nos apresenta aqui. A ideia do texto é justamente essa. Jesus chamou 12 dos seus discípulos. E aqui nós já percebemos uma diferença entre discípulo e apóstolo. Eles não são a mesma pessoa. Os apóstolos eram discípulos, mas não eram todos os discípulos que eram apóstolos. Daqueles discípulos, 12 foram escolhidos para atuarem dessa forma. Esses 12 escolhidos, eles tinham uma missão específica. E que missão é essa? De serem a fundação da igreja. Essa era a missão específica para esses 12. Era o chamado específico para esses 12 homens. Serem o fundamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. A função de estabelecer a base. É uma função única na história da igreja. Única na história da igreja. Eles serão a base dessa igreja que está sendo agora construída pelo Senhor Jesus Cristo. O número 12, obviamente, não é aleatório não, tá bom? Não é aleatório. Porque ele faz referência aos 12 patriarcas do Antigo Testamento. Aos 12 patriarcas. O que nos mostra sobre a temática que a gente tem repetido inúmeras vezes dentro desse evangelho, que é a temática da recriação, onde o Senhor Jesus está recriando, Ele está refazendo as coisas, Ele está refazendo este mundo caído, Ele está redimindo em seu nome e através da sua obra. E aqui nos mostra esse processo sendo continuado, onde agora através dos 12 apóstolos, Jesus está recriando o novo Israel, que recebe o nome de igreja. Por isso faz referência, o número não é aqui aleatório. Faz referência a esses 12. O povo judeu se vê ainda fundamentado nas 12 pedras que representam os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Mas nós não somos parte das 12 tribos. Nós fazemos parte da Nova Jerusalém, que tem nas suas muralhas, e tem as suas muralhas erguidas sobre 12 fundamentos. E nesses 12 fundamentos está escrito o nome de cada um dos apóstolos. Está lá em Apocalipse 21:14. É nesta Nova Jerusalém que nós habitamos, que a igreja habita, que tem como fundamento os 12 apóstolos. O texto nos diz então que eles tinham funções específicas. Versos 14 e 15 nos mostra isso. Eles foram enviados por Jesus para pregar e expulsar demônios. E este era um treinamento, uma preparação para o que eles iriam continuar a fazer após a ascensão de Jesus. Então Jesus estava treinando eles. Jesus estava capacitando esses 12. Onde eles foram enviados por toda a terra.
Esses homens agora também tinham autoridade, e isso dava a eles dons específicos. O apóstolo Paulo, ele fala sobre as credenciais de um apóstolo. E estas credenciais de um apóstolo envolvem dons. Perceba o que ele diz em 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso 12. Se você puder abrir a sua Bíblia, seria interessante, mas também provavelmente será colocado aí para você acompanhar a leitura na projeção. 2 Coríntios 12, verso 12, diz o seguinte: pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Sinais, prodígios, maravilhas, são credenciais de um apóstolo. O que mostrava, o que era um testemunho de que os apóstolos eram enviados por Jesus, foram os poderes miraculosos, os sinais que eles faziam. Era testemunho de que eles foram enviados por Jesus. É o que Paulo diz aqui. Eu apresentei a vocês as minhas credenciais. Eu apresentei a vocês os sinais, as maravilhas, que testemunham que eu fui chamado pelo Senhor Jesus para esse ofício. E queridos, olha que interessante. A Bíblia ela vai dizer que apóstolos são um fundamento. No livro de Atos e também no livro de Apocalipse, eles recebem esse nome. Em Atos capítulo de número 2, a Bíblia vai nos ensinar que a igreja, ela perseverava na doutrina. Perseverava nos fundamentos dos apóstolos. Em Apocalipse, nós acabamos de mencionar aqui que a Nova Jerusalém, ela foi estabelecida e que os muros foram estabelecidos tendo como fundamento os 12 apóstolos. Esta linguagem de construção faz muito sentido. Muito sentido. Perceba, a igreja ela é chamada na Bíblia de um edifício. Certo? O apóstolo Paulo usa esse termo de que a igreja é um edifício construído sobre o fundamento apostólico. Não é assim que Paulo chama a igreja? Não é essa característica que Paulo dá à igreja, de que ela é construída sobre esse fundamento? E perceba, eu não sou um grande entendedor de engenharia, mas o que eu percebo é que, depois de estabelecido um fundamento, nós não utilizamos mais ele. Não utilizamos mais. Os materiais, as formas, que são necessárias para se construir um fundamento. Nós pensamos, planejamos para fazer um bom fundamento. E após esse bom fundamento ser estabelecido, o que nós fazemos agora? Damos sequência à construção. Damos sequência ao edifício. Nós não voltamos mais porque sabemos que é um bom fundamento. Sabemos que a fundação é boa, então podemos colocar paredes aqui. Podemos levantar andares aqui. É um bom fundamento. Nós não retornamos. Não fazemos outro. Não reutilizamos. O prédio continua a tomar forma sobre o fundamento que foi feito lá atrás. Ele continua a tomar forma. Biblicamente falando, não há mais necessidade de apóstolo nos dias de hoje. Não há mais. Eles são um fundamento. E a igreja continua a tomar forma sobre este fundamento. Sobre as verdades que foram lançadas por eles. Sobre o fundamento que foi lançado por eles. Não há mais necessidade. O fundamento já foi lançado. A igreja agora toma forma sobre esse fundamento. E eles foram chamados para isso. O grego aqui é interessante que é mais enfático, um pouco mais enfático. O sentido é que o Senhor convocou aqueles que Ele desejou convocar. Ele chamou quem Ele quis chamar para essa missão, para serem apóstolos. Jesus é quem determina aqui o chamado. Ele não olhou os qualificados para isso. Não.
A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Os discípulos não decidem seguir Jesus. Eles não decidem fazer um favor a Jesus. Em vez disso, o chamado de Jesus suplanta as vontades daqueles discípulos. Suplanta, supera, é maior do que a vontade deles. Convocando aqueles que não têm intenção de seguir Jesus. Capítulo 10, verso 21, a gente vai ver algo parecido com isso. E impedindo até mesmo aqueles que queriam segui-lo. Mas Jesus falou, não. Por várias vezes nós vamos ver Jesus impedindo pessoas que queriam segui-lo. Mas ele diz, não, esse caminho não é para você. A gente vai falar sobre isso também mais para frente, nas exposições, lá no capítulo 5. A sociedade para a qual ele os chama é determinada não pelas preferências desses homens. É determinada não pelas capacidades desses homens, mas é determinada pela convocação do próprio Cristo. Ele quem chama esse povo. Seus membros não têm nada em comum, exceto um chamado soberano. É o chamado que os une, que liga a eles. Chamados para aprender com Ele. Chamados para serem enviados por Ele. E quem são esses chamados? Nós temos a lista aí, dos 12. Uma lista muito boa. Quem foram esses chamados em meio a essa multidão? Quem vai estar ali em cada posição, trabalhando com Jesus? Nós percebemos que há uma unidade, mas há uma diversidade gigantesca aqui entre esses 12. O texto nos fala sobre isso. Tinham algo em comum, era o chamado. Mas a equipe, os 12, não são formados pelos mais instruídos de Jerusalém. Os melhores de Jerusalém, de Israel. Não. Nós temos aqui pescadores, homens simples, de linguajar simples. Nós temos Mateus. A gente falou sobre a conversão dele aqui. Em Marcos ele é chamado de Levi. Nós temos o Mateus aqui, Levi, que trabalhava com Roma. Um traidor do povo. Foi chamado. Imagina o desconforto para os outros 11. Ao serem chamados, olhem para o lado, verem aquele que traía eles. Aquele que jogava no time da oposição. Mas agora está lá com eles. Imagina o desconforto deles. Aquele que era considerado um traidor trabalhando com eles agora. E olha só com quem Levi e Mateus foi trabalhar. Na nossa lista aparece um nome aí interessante. Simão o Zelote. Olha com quem Jesus coloca Mateus para trabalhar. Os zelotes eram judeus. Mas eles faziam parte de um partido político, os zelotes. Por isso ele é chamado de Simão o Zelote. E os zelotes eram um partido extremista. É um partido extremista. E o intuito dos zelotes era expulsar a qualquer custo os romanos. Eles tinham ódio. E mesmo que fosse necessário usar de violência para isso, eles iriam fazer. E Jesus bota um traidor, alguém que trabalhava com os romanos, para atuar ao lado de Simão, o Zelote. É maravilhoso o que Jesus faz, não é? É maravilhoso. Uma unidade, mas no meio de um povo muito diferente. Muito diferente. Jesus coloca esses homens juntos, os dois para trabalhar juntos. Nós temos também um outro nome interessante aí, Bartolomeu. Sabe quem é Bartolomeu? Ele aparece lá no Evangelho de João. Só que Bartolomeu tem um outro nome dentro do Evangelho de João. O nome dele é Natanael. Lembra do Natanael? Foi chamado por Filipe. Vem cá, Natanael, nós vimos o Messias. Ele é lá de Nazaré. O que Natanael diz? Pode vir alguma coisa boa desse lugar? Vejam só, está ele aqui junto agora, trabalhando com os 12. A forma como Jesus faz é interessante. Mas não para nele. Não para nele.
Nós temos pessoas complicadas aqui. Nós temos Pedro. Na verdade, Simão, que vai receber o nome de Pedro. É um outro Simão. Nós temos o Zelote, e agora o outro Simão, que recebe o nome de Pedro. É interessante esse nome, né? Porque vai demorar para Pedro se tornar uma rocha. O nome Pedro significa rocha, mas demora. Ainda não é rocha, não. Ele dá um trabalho. Mas quando a gente chega nas cartas, e nós lemos ali as cartas de Pedro, a gente se surpreende com o que Jesus fez na vida desse homem. E aqui, ao dar o nome de Pedro, Jesus já está mostrando no que ele iria tornar aquele homem. Homem violento, que às vezes quer fazer uso da espada, mas Jesus o transforma de uma forma maravilhosa. Então nós temos gente difícil aqui. Nós temos também outros dois aqui, dois irmãos, Tiago e João. São chamados de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Se questiona aqui o que quer dizer filho do trovão. Muitos se questionam, mas a ideia aqui é de que eles eram pessoas audazes e que às vezes tentavam ganhar as coisas no grito. E a gente vai ver que a história vai mostrar isso mesmo. Lembra de Tiago e João? O que eles fazem? A gente vai chegar lá no capítulo 10. No capítulo 10, esses dois vão chegar até Jesus e vão dizer: Jesus, lá no céu, eu quero sentar à sua direita e o outro à esquerda. São esses dois. Esses dois. E quem João se transforma, meus queridos? Esse homem que primeiramente é chamado de filho do trovão, depois ele vai ser chamado de o apóstolo do amor. O homem que tentava ganhar as coisas no grito, se torna uma pessoa gentil e amorosa. O que Jesus faz? É maravilhoso demais na vida desses homens. É interessante que naquela ocasião, Jesus vira para os dois e diz assim aqui: porventura, vocês podem tomar do cálice que eu vou tomar? E o que eles respondem? A gente pode. São audazes demais. Audazes demais. Mas depois eles são transformados. A gente percebe que não há aqui, queridos, divisão de idades. Nós temos um homem casado, nós temos irmãos. Estavam ali juntos trabalhando pelo Senhor e pelo reino. Temos pessoas aqui que contribuíram de diversas formas. Escritores maravilhosos. Pedro, Tiago. Perdão, Tiago não, João. Escritores maravilhosos. Mas nós temos alguns outros aqui que a gente não sabe quem é. Não vai falar mais nada deles depois. Por exemplo, Tiago, filho de Alfeu. A Bíblia não fala mais nada sobre ele. Nós temos o outro aqui, Tadeu. Também não fala mais nada. Mas estão aqui juntos. Pessoas que não vão ser mencionadas, talvez, não escreveram nenhuma carta importante para nenhuma igreja, mas estão aqui. Foram mencionados aqui. Não sabemos nada sobre eles, não é dito que eles escreveram, mas tiveram sua importância no meio desses 12. Mas a lista não acaba. Porque tem um nome aqui que incomoda, não tem? O último aqui. É um nome que incomoda a gente. O nome nos incomoda muito. Ainda mais porque Marcos dá spoiler do final, né? Tem Judas, aquele que vai trair ele, lá no finalzinho. Dá um spoilerzinho já. No sentido assim, olha, fica de olho nesse aí, que esse aí vai dar ruim. Vai dar ruim, não vai sair coisa boa dele, não. Ele é Judas, o Iscariotes, que traiu Jesus. Nós temos muitas coisas para aprender aqui, queridos, nesse texto. E é um texto espetacular, sabe? De perseguições a embates e conspiração. Nós partimos agora para uma grande multidão de seguidores. Nós partimos agora para um chamado daqueles que vão ser a base da igreja. Temos muitas coisas para aprender no nosso texto. Muitas coisas. E a primeira coisa tem a ver com a multidão. E aqui a gente entra nas nossas aplicações, partindo também para a conclusão do nosso sermão. A primeira coisa que nós percebemos aqui é que existem multidões que não fazem diferença alguma. Nenhuma. A primeira coisa que a gente percebe. O texto começa com uma multidão de curiosos que estavam atrás do que podiam receber do Senhor Jesus. Uma multidão que ouviu falar de alguém que estava fazendo algo e foram lá para tentar ganhar alguma coisa.
Foi assim, nesse tempo. É aqui, é o que está acontecendo aqui com Jesus. E a história continua acontecendo até os dias de hoje. Ainda existem multidões que não fazem diferença. Não fazem diferença. São aqueles que vão até a loja, fingem se interessar por algo, mas só querem a pipoca que está sendo entregue lá atrás, lá na frente. E nada além dela. Vai lá, ainda até fala, estou só olhando aqui. Mas na verdade quer um pacotinho de pipoca só, e mais nada. Há pessoas que vão atrás de Cristo, não porque querem buscar o arrependimento de Jesus, não por fé, não porque querem segui-lo, querem apenas o que ele pode fazer para aliviar eles, e nada além disso, nada além de um alívio. Muitas vezes nós somos assim, nós nos aproximamos de Jesus porque nós queremos uma solução para a nossa vida. Às vezes a gente está passando por um momento de crise financeira e queremos uma solução para ela. Às vezes estamos passando por uma crise no casamento e queremos uma solução para isso. Queremos apenas um alívio momentâneo. Resolver o problema iminente ali, pronto, acabou, chega. Por isso, peregrinações até algumas cidades, ou quem sabe um outro país, elas são tão tentadoras para muita gente. Uma campanha de X dias são tentadoras. Faço isso, vou até lá, caminho de joelho, repito 50 vezes uma frase e pronto, meu problema está resolvido. Muitas das vezes a gente acha que é assim. Por isso essas coisas são tão tentadoras para nós. Por isso a gente acha que essas coisas são válidas e atraem pessoas. Porque vai lá, faz e pronto, resolveu o problema. Promessas assim atraem multidões. Atraem. Queremos encher a igreja? É simples. Vamos adotar uma dessas estratégias. Vamos adotar uma dessas práticas. A gente enche. Mas, queridos, nós não podemos querer encher a igreja de pessoas que não fazem diferença. Nós não podemos querer encher a igreja assim, a todo custo. De pessoas que estão interessadas somente num alívio momentâneo. Não, não é isso. O que o texto nos mostra aqui é o contrário disso. Que na verdade nós precisamos sim, e queridos, aqui eu quero deixar claro. Não é que a minha ideia como pastor não é ter uma igreja cheia, muito pelo contrário. Eu já até falei isso com os presbíteros. O meu sonho é um dia a gente precisar fazer 2, 3 cultos num domingo, porque não cabe de gente aqui nesse lugar. Essa é a minha expectativa como pastor. Esse é o meu sonho e tem sido a minha oração como pastor. Mas eu quero cheias de pessoas comprometidas com Jesus. De pessoas que amam Jesus. De pessoas que querem servir a Jesus. De pessoas que entram aqui para cantar a Jesus. Mesmo que talvez não aconteça o alívio que elas queriam em suas vidas. A revolução financeira que elas queriam nas suas vidas. Mas continuam firmes, continuam amando, continuam servindo. Eu sonho por uma igreja cheia assim, com esse povo, com essa igreja. Não queremos uma multidão de curiosos. A gente não quer. E nem precisamos almejar por isso. Aliás, reconhecer que Cristo tem algo especial, ou é capaz de fazer algo grande. Deixa eu te contar uma coisa, não é necessário ser discípulo dele para isso não, tá? O verso 11 nos diz que até os demônios fazem. Reconhecem isso. Até eles. A gente não precisa ser crente, evangélico, para reconhecer isso não. Nós não precisamos. A multidão de curiosos é como alguém que vai viajar para a França. Sabe alguém vai viajar para a França e não vai visitar a Torre Eiffel, não vai visitar o Museu do Louvre, não vai comer algo da gastronomia francesa, que deve ser espetacular, não vai visitar o Arco do Triunfo. Foi para a França e passou ali 10 dias dentro de um hotel vendo Netflix. Mas foi para a França. A multidão é como essa gente. Perceba, essa multidão aqui tinha um mais belo tesouro diante deles, mas preferiram aliviar com as coisas secundárias. A pessoa vai para a França e tem coisas maravilhosas para ver, mas prefere ficar dentro do hotel.
Assim é a multidão. Assim é essa multidão de curiosos aqui que estava junto com Jesus. E a pergunta que fica para nós é: por qual razão nós buscamos estar perto de Cristo? É uma pergunta que você precisa responder para você hoje. Por qual razão? Segunda coisa, é a beleza do chamado. O texto nos mostra isso. Desde o início o Senhor chama o seu povo. Desde o início da história. Noé, Abraão, Davi, Ruth. Aqui os 12. Nós percebemos o Senhor chamando o seu povo. É o Senhor Jesus quem escolhe e chama os seus discípulos para o acompanharem. Ele diz em João: não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. E por que isso? Por que isso? Paulo diz que o homem natural, ele não cogita das coisas de Deus. Ele não busca as coisas de Deus. Lá em Efésios, Paulo vai dizer que nós estamos mortos espiritualmente, que somente pela ação sobrenatural de Deus, que muda o nosso coração, é que passamos a ter um interesse pelas coisas eternas e pelas coisas de Deus. Esse chamado suplanta as nossas vontades. Esse chamado, ele muda os nossos interesses. É assim nas nossas vidas. Você se interessa por Jesus? Você tem desejo por uma vida de entrega e de submissão a Cristo? Você clama por arrependimento? Queridos, dependendo das suas respostas a essas perguntas, se forem sim, eu espero que sejam, conforte seu coração. Porque se assim é, de fato, o nosso desejo, precisamos confortar o nosso coração com a verdade do chamado de Cristo para as nossas vidas. Nós precisamos confortar. Se nós nos interessamos por Cristo, se nós temos um desejo de nos entregar e nos submeter a Ele, se nós de fato clamamos por arrependimento porque somos pecadores e precisamos dEle, nosso coração se conforta com a certeza do chamado de Jesus para nós. E eu espero que você seja confortado com isso em nome de Jesus. Espero. Terceira coisa, nós temos aqui a beleza do chamado e nós temos em terceiro lugar a missão dos chamados. O que esses vão fazer? A missão dos chamados envolve duas coisas aqui: aprender para ensinar. Aprendizado e ensino. Duas coisas que andam juntas. Jesus chamou os 12 para andar com eles por 3 anos. 3 anos. É um seminário que supera todos os seminários que nós temos nos dias de hoje. Pensemos aí no melhor seminário que existe no mundo. Com toda certeza esses 12 tiveram o privilégio de frequentar o melhor deles. O melhor de todos. Alguns até que questionam, né? Para que seminário? Por que pastor tem que fazer isso? Por que pastor tem que estudar? Por que tem que aprender essas coisas? Qual foi o seminário de Pedro? Está aqui, 3 anos com Jesus, aprendendo com o mestre, ouvindo dele. E não precisavam nem aprender grego e hebraico em Josimar, porque já sabiam, já, coisa maravilhosa. A história da igreja estava fresquinha. Mas eu gostaria, queridos, que nós entendêssemos o padrão do discípulo aqui. O padrão do discípulo é aprender para ensinar. Aprender para proclamar. Aprender para pregar. Esse é o padrão do discípulo de Jesus Cristo. Esse é o padrão. Esta é a jornada da vida do discípulo do Senhor Jesus. De aprendizado e de ensino. Não podemos enviar pessoas sem capacitação, sem ensino, sem aprendizado. Mas também não podemos somente encher a cabeça de ensino e não ensinar. Não podemos somente encher a cabeça de teologia e não enviar. Não podemos. O padrão é: aprendam e ensinem.
Aprendam e preguem. Aprendam e proclamem. Esse é o padrão do discípulo do Senhor Jesus. E por fim, mas não menos importante, nós temos aqui a unidade e diversidade dos chamados. Infelizmente, nós temos a falsa ideia de que para haver unidade é necessário igualdade. É uma falsa ideia. Para que haja unidade, tem que ser todo mundo igual. E para sermos um, primeiramente, precisamos ser iguais. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Esta não é uma verdade ensinada pelas Escrituras. Isso é muito mais ideológico do que bíblico, e a gente precisa entender isso. É muito mais. Nos reunimos com nossos semelhantes em vários momentos. Temos os nossos semelhantes, partidos políticos preferidos, os times. E nós pensamos assim: se não formos todos iguais, vai ter um conflito. Então, vamos juntar aqui pessoas com o mesmo entendimento. Vamos juntar aqui pessoas que pensam a mesma coisa. Porque a gente evita conflito, resolve tudo mais fácil. Tem pessoa aqui diferente, vai ter uma ideia diferente, vai conflitar. A discussão que a gente demoraria 10 minutinhos vai demorar 1 hora, então melhor não. Não é assim na Bíblia. Não é assim. Esses 12 chamados aqui mostram isso. São pessoas simples, pessoas que são capacitadas por Jesus, pessoas que demonstram as evidências e a ação de Cristo em suas vidas. Então perceba aí, em Cristo, aquele que era considerado traidor do povo, trabalha com o que anteriormente era considerado um extremista. Em Jesus é assim. Aquele que tinha uma visão política diferente, o zelote. É o rebelde junto com o dominador. Eles estão trabalhando juntos aqui. Estão juntos aqui em prol do reino. Em sua sabedoria divina, Jesus ajunta pessoas diferentes e as coloca trabalhando juntas. Queridos, nós somos unidos apesar de coisas que aparentemente nos separam. E o Senhor Jesus, de uma forma maravilhosa e divina, nos ajunta, nos une. O tempo passa e a gente vai perceber e vai descobrir a cada dia outras diferenças entre nós. Nós estamos convivendo e a cada dia que passar vocês vão perceber coisas em mim que diferem de vocês. E eu vou perceber coisas em vocês que diferem de mim. E é assim. A nossa jornada é assim. É uma unidade mesmo com uma diversidade gigantesca. Nós vamos nos diferir sobre temas sociais. Talvez vamos nos diferir sobre assuntos políticos. Talvez vamos diferir sobre gostos pessoais. Eu gosto de um estilo de música, você de outro. Eu gosto de comer tal coisa, você outra coisa. E são assim. E a nossa vida é assim. E a igreja é assim. É uma unidade, mesmo em meio a uma diversidade. E nós não podemos esperar igualar todas estas coisas para a gente nos unir sobre o senhorio de Jesus. Eu não posso esperar que você, meu querido irmão ou irmã, passe a pensar igual a mim, para que eu me sinta unido a você, para que eu me sinta família junto com você. Eu não posso esperar isso. Eu não posso aguardar isso. Na igreja, as diferenças regionais, elas são irrelevantes. São pessoas de diversas localidades, que vieram de diversos lugares. Olhe para o redor. Repare nas pessoas que estão aí ao seu lado. Perceba quantas diferenças nós temos. Quantos ensinamentos diferentes nós tivemos. Somos um povo diverso que Jesus reúne debaixo do mesmo teto, todo domingo. Que coisa maravilhosa é isso. E algo que a gente precisa entender, e precisamos compreender mesmo, é que não há lugar na igreja para discriminação, seja ela qual for. Não há lugar para discriminação dentro da igreja. Se houver no seu coração qualquer tipo de discriminação, isso é pecado e precisa ser resolvido e colocado diante do Senhor. Porque não há espaço. Não há espaço.
Há pessoas complicadas no nosso meio também. Há representantes de Simão. O legado de Simão continua na igreja até hoje. Pessoas difíceis. Mas existe. Existem pessoas impulsivas, complicadas, mas que serão transformadas como Pedro foi transformado. E que maravilha foi a transformação de Pedro. Existem alguns que vão se assemelhar com Tiago e João. Vão tentar ganhar tudo no grito. Talvez você saiba alguém assim. Vai tentar resolver as coisas no grito. Existem representantes dos filhos do trovão no nosso meio. E muitas vezes nós somos assim. A gente quer ganhar as coisas no grito. É uma tolice? É uma tolice. Mas a gente é assim. Infelizmente. Mas veja o que acontece. Foram transformados. Pessoas amorosas. Doces. Sabe aquela questão? Esse é o meu temperamento, nasci assim, já sou velho, eu não vou mudar mais. É o ditado de que cachorro velho não aprende nada novo. Queridos, isso não é verdade para os cachorros, porque cachorro velho aprende coisa nova. Isso não é verdade para o cachorro, imagina para nós. Imagina para o crente redimido, salvo, recriado, à imagem de Jesus Cristo. Ele é transformado. Ele é transformado. Não há bilis amarela que vai mudar o temperamento X ou Y dessa pessoa, que não pode ser mudado por Jesus Cristo. Não pode ser redimido pelo Senhor Jesus Cristo. Que não pode ser transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Um impulsivo foi transformado numa rocha, paciente, tranquila, calma, perseverante. Aquele que ganhava as coisas no grito se transformou numa pessoa amorosa. É assim que Jesus faz. Não há aquilo que você chama de temperamento que não possa ser transformado. E deve ser transformado pelo Senhor Jesus. Deve ser transformado. Não importa também a sua idade. Você tem que ser transformado por Jesus. E idade é um assunto importante também aqui para nós. Pois em muitas igrejas, a unidade, ela tem sido impedida por divisões etárias. Em muitas igrejas. Há igrejas que se fragmentam tanto por idade que perdem a união. É o culto só dos jovens. É o culto só das crianças. É o culto só dos idosos. Não se reúne como povo de Deus. Não se reúnem como nação do Senhor. Se fragmentam e se fragmentam. Comunidades com locais separados de culto. Templos separados de culto. Não, ali é só as crianças, aqui é só adulto, ali é só jovem. A igreja se fragmentando, perdendo a essência, perdendo a união, a unidade. A igreja também é formada por crentes ordinários também. Pessoas normais, que talvez não vão fazer nada extraordinário. Tiago, filho de Alfeu, o Tadeu, são mencionados aqui, mas depois a gente não sabe o que acontece com eles. Crentes que amam Jesus, vão à igreja, pregam o evangelho, oram, leem suas Bíblias. Crentes ordinários, que talvez a gente nem lembra o nome deles. Mas, queridos, é há 80 anos que essa igreja caminha e avança por causa desses irmãos. Por causa desses irmãos. Que fazem aquilo que deve ser feito. Amar a Jesus. Pregar o evangelho. Orar e ler a sua Bíblia. Frequentar a sua igreja. Fazem o que precisam ser feito. A igreja caminha e avança através dessas pessoas. Porque em multidões de crentes, nós podemos destacar aqui aqueles que são os crentes extraordinários. Mas nos esquecemos dos milhares de milhares que a gente nem sabe o nome.
mas que a igreja avançou por eles. Pastores que a gente não sabe quem é. Missionários que a gente não sabe quem é. Senhoras, senhores, jovens, crianças, que nós não sabemos quem são. Mas a igreja avançou por eles. E continua a avançar por eles. Então, se o plano de Deus para mim e para você é que sejamos crentes ordinários, façamos isso. Façamos isso. Caminhemos dessa forma. Continuemos a amar a Jesus. Continuemos a ir à nossa igreja, a ler a nossa Bíblia, a orar ao nosso Deus. Mas, infelizmente, na igreja também existem Judas. Existem Judas. Pessoas que aparentam estar com Cristo. Pessoas que às vezes até oram como crente. Pessoas que até levantam a mão. Sabem todos os jargões. Mas o coração está longe. Fazem tudo o possível, fazem um bom serviço para demonstrar piedade. Mas o coração está longe de Jesus. Longe de Jesus. Por vezes, queridos, nós resistimos à unidade. Por vezes nós resistimos à unidade da igreja. Geralmente nós queremos nos afirmar. Nós queremos ser reconhecidos como indivíduos únicos e especiais. Por vezes nós queremos ser reconhecidos como diferentes. A gente não quer perder a nossa individualidade. Aliás, essa é a propaganda do mundo, né? Valorizarmos as individualidades. Mas não é a mensagem do Evangelho. Essa não é a mensagem da Bíblia. O Evangelho nos chama para unidade e não individualidade. O Evangelho nos chama para a edificação do corpo de Cristo e não do indivíduo. Glorificando o indivíduo. Trabalhamos em prol do corpo, não em prol de nós mesmos. Temos problema também com as diferentes. Queremos aqueles que pensam igual. Mas, queridos, o que nos une não é a igualdade, seja ela qual for. O que nos une é o chamado. Fomos chamados pelo mesmo Cristo. Somos diversos em gostos, criação, mas somos iguais em nosso Senhor. Esta unidade e diversidade tem sua base na essência do próprio Deus, sabia? Na essência de quem é o próprio Deus. Tem a sua base na essência do Deus Trino. Um único e soberano Deus. Mas que subsiste em 3 pessoas. Em diferentes funções. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade e uma diversidade santa, perfeita, que lança luz para a nossa unidade e diversidade imperfeita, que precisa ser redimida e alcançada por Ele. Que venhamos continuar a buscar isso, que a gente lute por isso como igreja, como povo de Deus. Que venhamos ser um, mesmo em meio às nossas diversidades. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E nós oramos, ó Deus, ó Pai, por nós como igreja. Senhor, nos ajuda, como nós somos, ó Pai, carentes do Senhor. E nos perdoa, Deus, ó Pai, pelas vezes que nós somos simplesmente interesseiros. E às vezes a gente trata as coisas do Senhor simplesmente por mero interesse. Nos perdoa por isso, Pai. Por tantas vezes, ó Deus, ó Pai, que nós buscamos ao Senhor somente por alívio, para a resolução de um problema. Nos perdoa, Deus, em nome de Jesus.
Nos faça entender, Deus, ó Pai, que há um chamado maravilhoso. De uma forma maravilhosa, espetacular, graciosa, o Senhor nos chamou. E esse chamado, Deus, ó Pai, é a base da unidade do povo do Senhor, Deus. Não estamos aqui reunidos porque somos iguais. Mas estamos aqui reunidos porque fomos chamados para nos submeter sob o senhorio do Senhor. E andarmos, ó Deus, ó Pai, sob esse senhorio. Abençoa o teu povo, Pai. Abençoa a tua igreja. Tira de nós, Deus, toda discriminação, Pai. Tira de nós. Isso é pecado, Deus, ó Pai, que precisa ser removido, ó Deus. Tira de nós, Deus. Que possamos saber lidar, Deus, ó Pai, com as diferenças que há entre nós. Os diferentes gostos, os diferentes pensamentos. E entender, Deus, ó Pai, que o Senhor nos chama e nos une no Teu Filho. Nos ensina, Deus, ó Pai, também a entender, ó Deus, que como povo do Senhor, como nação do Senhor, precisamos buscar e ansiar, Deus, por mantermos firmes a unidade, Deus, ó Pai, no meio da Tua igreja e do Teu povo. Nos ajuda. Nos ajuda a sermos, ó Pai, uma igreja unida. Nos ajuda, Deus, ó Pai, a demonstrar mesmo, Pai, a nossa unidade. Mesmo sendo tão diferentes. Mesmo sendo povo de tudo quanto é lugar. E assim será na eternidade, Deus. Toda nação, todo povo, língua, adorando o Cordeiro. Assim será na eternidade. E assim, Deus, ó Pai, é a base, o Deus trino, perfeito, Deus soberano, que se revela na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo, atuando nas nossas vidas e na nossa igreja. Muito obrigado, Senhor Deus. Abençoe e sustenta o Teu povo, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique de pé, querido. Vamos receber a bênção do Senhor nesse momento.